Olá, pessoal da gestão de pessoas. Então, vamos agora à nossa primeira aula, uma aula rápida, se a gente vai pensar aí no contexto das aulas de gestão de pessoas, mas que vai servir para dar a vocês essa ideia, então, do que é coisa de RH, para que serve o tal do recursos humanos. É uma aula introdutória. Para ficar mais interessante, mais legal, seria bem bom que vocês lessem os artigos que eu indiquei para vocês, que são dois artiguinhos bem pequenininhos sobre um que chama O que é coisa de RH, o nome dele, e o outro que fala um pouquinho sobre gestão de pessoas e as suas funções, né? Desvendando a caixa preta, né? O que significa isso? Eu vou falar aqui hoje um pouco sobre gestão de pessoas, dessa introdução à disciplina. E aí vou dizer para vocês aproveitarem os conteúdos que a gente tem aqui, que são estes artigos, mas sobretudo verem o filme que eu coloquei ali, A Fuga das Galinhas, que embora seja um desenho, é fantástico para a gente entender o que é gestão de pessoas, né, como é que funciona, e além disso participar do fórumzinho que eu coloquei ali, não esqueçam disso, tá bem? Agora a gente vai introduzir aí com o conceito. A gestão de pessoas é uma área que é bem sensível à mentalidade que predomina nas organizações. A gestão de pessoas depende de situações, da cultura, da estrutura, do contexto ambiental, do negócio, da tecnologia, de um monte de coisas relacionadas a uma empresa, a uma organização. A gestão de pessoas, ela não é um ente sozinho que tem uma cultura, um método, uma forma de agir com relação ao restante da empresa. Não, muito pelo contrário, ela trabalha junto com a empresa. Ela é um reflexo, né? Deixa eu arrumar aqui minha poltrona. Ela é um reflexo de como é que se dá a mentalidade dentro de uma organização. Então, ela tem como objetivo, então, situar a gestão de pessoas no contexto administrativo da organização, compreendendo formas e modelos que cada contexto vai oportunizar. Então, assim, a gente vai ver aqui que a gestão de pessoas dentro da teoria administrativa, e na próxima aula a gente vai ver a evolução, e aí eu não sei se a gente chama de evolução, mas as etapas pelas quais a gestão de pessoas passou, né, na teoria geral da administração principalmente, até chegar ao ponto de ser discutida atualmente, onde a gente vê muito menos as empresas se denominando recursos humanos, gestão de pessoas e trabalhando muito mais com pessoas, talentos, enfim, e outras formas de lidar ou de falar, né, de expressar a gestão de pessoas nas organizações. Então, dentro do trabalho, cada pessoa contribui para a gestão de pessoas, né? A gestão de pessoas, ela não é só essa máquina que funciona sozinho. Então, o diretor, o gerente, o chefe ou supervisor sempre vão estar desempenhando as 4 funções da administração, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Vão estar fazendo isso tanto com relação ao seu próprio trabalho, quanto com relação ao trabalho do todo, da equipe, do conjunto, né? Então, por conta disso, a gente sabe que a gestão de pessoas é um trabalho em equipe, ou seja, sempre o trabalho de cada indivíduo dentro de uma organização, mas que compõe todo um contexto de funcionamento dela. Isso é importante, a gente nunca pode esquecer. Então, a administração de recursos humanos, que é a forma como, por exemplo, o que a Venato chama a gestão de pessoas, procura ajudar o administrador a desempenhar todas essas funções, porque ele não vai realizar o trabalho sozinho, ele vai realizar através das pessoas que vão formar a sua equipe. E com essa equipe de subordinados, o administrador executa as tarefas e vai alcançar suas metas e objetivos. A gestão de pessoas, então, trata do quê? Das pessoas, dos envolvidos, de um dos recursos dentro da organização, porque as pessoas também são recursos, elas são recursos, às vezes, dos mais importantes, dependendo da área em que você está falando. Então, a administração de recursos humanos, ela vai falar
se referir a políticas e práticas que são necessárias para administrar o trabalho das pessoas. Então, o que é coisa de RH? Coisa de RH é análise e descrição de cargos e modelagem do trabalho. A gestão de pessoas faz isso. A gestão de pessoas vai lá e diz assim: você, fulano, analista nível 1, tem essa descrição de cargo, ou seja, essas funções, e você vai poder ir para esta função aqui se você cumprir com os objetivos que estão aqui. Faz o recrutamento e seleção do pessoal e admissão dos candidatos selecionados. No geral, é sempre aí, né, que as pessoas lembram. O que é coisa de RH? Ah, coisa de RH é recrutar e selecionar. É sim, não é só isso, mas sim, isso é coisa de RH também. Orientação e integração dos novos funcionários. Sim, porque ela vai lidar com o clima organizacional também, com a organização está ali trabalhando em conjunto. Então, ela vai orientar, ela vai integrar funcionários, ela vai lidar com problemas relativos à organização que falem das pessoas envolvidas, não é? Incentivos salariais e benefícios sociais também é coisa de RH. Ela vai planejar isso. Por exemplo, o trabalho se tornou remoto, não é? As pessoas foram para casa. Algumas empresas fecharam, muitas empresas deixaram de existir para economizar. E aí foi o RH ir lá e disse: olha, é preciso dar incentivos para as pessoas trabalharem em casa. Vamos mandar brindes, vamos mandar, sei lá, alguma coisa. Vamos pagar um salário extra pelo que custa trabalhar em casa, enfim. Mas isso também é coisa de RH, é uma decisão, né, do RH da instituição fazer ou não. Avaliar o desempenho das pessoas, e aí a gente vai ter aí inúmeros tipos de avaliação 360, enfim, 90 graus e outros tipos de avaliações que podem ser efetuadas dentro das organizações. Quem faz isso é o RH? Sim, é o RH. Então isso também é coisa de gestão de pessoas. A comunicação aos funcionários sempre é coisa de RH, ou deveria ser, ou pelo menos o RH deveria trabalhar em conjunto para fazer essa comunicação, para manter este contato entre empresa, entre organização e entre seus funcionários, colaboradores, talentos, o que quer que ela denomine que seja. Então, essa comunicação sempre deve existir. Treinamento e desenvolvimento também é coisa de RH. Treinar e desenvolver. No geral, e essa é uma crítica que se faz às empresas, não é? Elas focam em recrutar, selecionar e depois treinar e desenvolver. Não existe, porque desenvolvimento está muito atrelado com a descrição de cargos e salários. Você desenvolve pessoas se elas têm cargos e salários bem definidos, a ponto de que ela saiba exatamente o que é que ela tem que fazer ou como é que ela precisa trabalhar para que ela consiga então alçar o outro cargo, né? E a maior parte das empresas tem essa dificuldade, elas não têm bem definido a descrição de cargos e salários. O desenvolvimento organizacional também, às vezes algumas empresas elas são muito eficientes, mas são locais ruins de trabalhar, às vezes pelo clima, às vezes pelo posicionamento estratégico agressivo, pela quantidade de horas trabalhadas, enfim. Então, esse desenvolvimento, esse pertencimento dos colaboradores para dentro da organização é uma coisa que a gestão de pessoas vai se preocupar, vai fazer. Além disso, a higiene, segurança e qualidade de vida no trabalho também é coisa de gestão de pessoas. Então, tudo isso o RH vai estar por dentro, ele vai fazer. Além da relação com empregados e relações sindicais. Então, assim, a gente vê aí que tem um monte de coisas que é coisa de RH. Depois eu pergunto para vocês lá no fórum, né? O que é coisa de RH? É tudo isso e mais um monte de coisas que não tá aqui. Clima, questões de liderança, questões de desempenho, né? Tudo aquilo que tem a ver com o desenvolvimento das pessoas, que é um dos recursos principais da organização, é sim coisa de RH, é uma preocupação do RH das organizações. Os objetivos da gestão de pessoas, eles são variados, né? A administração de recursos humanos, ela vai contribuir para uma eficácia organizacional. E aí tu tem meios de fazer isso, que é ajudar a organizar e alcançar os objetivos e realizar a missão da empresa, por exemplo.
proporcionar competitividade, proporcionar à organização pessoas treinadas e motivadas. No geral, é culpa do RH quando o treinamento não foi bem feito ou quando a pessoa não se sente motivada. Aumentar a autorrealização e a satisfação das pessoas no trabalho. Então, desenvolver e manter a qualidade de vida no trabalho também importa para o setor de gestão de pessoas, que seja um local de trabalho agradável, que as pessoas tenham vontade de trabalhar, que elas rendam, que elas sejam eficientes e eficazes, mas que elas gostem de trabalhar aí. Administrar e impulsionar a mudança, ou seja, quando tem alguma coisa que acontece, tipo uma pandemia, é o RH que tem que fazer essa mudança acontecer de uma forma que não prejudique o funcionamento da empresa como um todo, né? Que não mude questões relacionadas à qualidade de vida. Manter políticas éticas e comportamento socialmente responsável é também o RH que vai lidar com as questões de assédio moral, assédio sexual. É um mundão de coisas, o coisa de RH. Por isso que tem aí 2 disciplinas para a gente lidar com esse mundão de coisas e um monte de aulas para falar sobre elas. Por isso que eu quero que vocês coloquem lá, que vocês abram um tópicozinho para conversar sobre isso. Lembrem o seguinte, aqui minha primeira crítica ao que é coisa de RH. Embora tudo pareça que é muito bonito e muito voltado para o bem-estar da pessoa que trabalha dentro da organização, e às vezes é, e muito provavelmente as pessoas que estão envolvidas nesse processo estão preocupadas com isso, a gente tem que lembrar o seguinte, não é só isso não. Não é só isso não. O RH trabalha dessa forma para, sobretudo, fazer com que o recurso principal das organizações, que é o trabalhador, renda, que ele seja rentável. Então, todas as funções de RH, elas só vão existir, elas só vão acontecer se forem voltadas para que um dos principais recursos da organização, que é o trabalhador, esteja motivado a fim de que ele trabalhe mais, produza mais e renda mais dinheiro para a organização. Então a gente não pode esquecer disso, não é? É um detalhe, mas é um detalhe bem importante. Preparando o terreno, então. Os temores que as máquinas eliminassem essa necessidade de trabalho humano não se concretizaram. Embora a gente tenha inteligência artificial, é preciso que uma pessoa programe para que ela funcione, é preciso que uma pessoa faça a coleta da programação que vai funcionar. Então a gente sempre precisa das pessoas. E aliás, a pandemia mostrou do quanto todos os empregos importam, não é? Quanto áreas que pareciam assim estar completamente isoladas não estão, elas são importantes e elas precisam, né, ser tratadas dessa forma. Aí a gente vê aí que quanto a gente precisa de entregadores, o quanto a gente precisa de pessoas trabalhando em limpeza, seja de hospital, seja de supermercado, o quanto precisa de lojista de supermercado. Todas as funções importam, todos os trabalhos importam e é importante o RH se posicionar nesse sentido dentro das organizações, pensando que todo o trabalho importa. Por que a gente estuda a gestão de pessoas, então? A gente estuda a gestão de pessoas para compreender o comportamento humano. Bem, a gente tenta, não é? É difícil. Compreender o comportamento humano é uma coisa muito difícil, né? Eu faço algumas dinâmicas aí na sala de aula quando a gente está em sala de aula. Mas aí, como a gente não está em sala de aula, eu vou ensinar vocês a fazerem em casa uma dinâmicazinha assim, bem simples, que é assim. Eu quero compreender o comportamento humano. Eu vou tentar compreender o comportamento humano, o meu e o dessa professora que vos fala. Então, eu vou escrever aí 3 características que são, que eu considero, né, para mim importantes, relacionadas a trabalho e eu tenho. Vocês vão escrever de vocês. E vocês vão escrever 3 características minhas, que vocês olham e veem, eu acho que ela tem essa característica e isso é bacana para a função que ela executa no trabalho dela. Vocês vão escrever 3 minhas e 3 de vocês. E vocês vão deixar aí anotadinho em algum canto, até o final do semestre. Aí lá no final do semestre, quando a gente fizer a nossa aula final, vocês vão retomar essas 3 características. Não esqueçam delas, anotem as 3 características de vocês que são relacionadas ao trabalho, que tem a ver com o comportamento humano de vocês, que vocês acham que os torna profissionais melhores, e 3 que vocês acham que me torna uma profissional melhor, ok?
A gente estuda a gestão de pessoas para compreender o comportamento humano, sim, e uma das partes mais importantes da gestão de pessoas é a psicologia organizacional, é a gente entender por que as pessoas respondem aos estímulos da forma com que elas respondem. Em algumas aulas, nas aulas posteriores, a gente vai ver algumas experiências relacionadas a isso. Quando a gente for falar sobretudo da evolução da gestão de pessoas, evolução não, da linha do tempo da gestão de pessoas, de onde é que ela surgiu e como é que ela foi acontecendo ao longo dos anos. A gente estuda a gestão de pessoas para entender os sistemas, as abordagens, as técnicas que vão então construir essa força de trabalho motivada, qualificada, produtiva e saudável. Tudo muito lindo na teoria, na prática não é bem assim, né? A gente tenta fazer com que as pessoas aguentem e trabalhem cada vez mais e se esforcem cada vez mais, porque a gente precisa dar resultado. Na prática é isso. Mas assim, quando a gente lê, né, isso parece uma coisa mais bonitinha. Para alcançar a vantagem competitiva por meio das pessoas, tá ok. Agora aqui a gente tem explicadinho que é isso aí mesmo, não é? Para alcançar vantagem competitiva. Então é para isso que a gestão de pessoas existe, na verdade. Ela existe para dizer para a empresa, para a organização, não é? Que ela precisa que o humano que trabalha nessa organização precisa render, precisa trabalhar, precisa render e ser competitivo. Vantagem competitiva é isso. Pessoas como fonte de vantagem competitiva. O que é isso? As pessoas elas vão ter valor, vão ser diferenciadas, difíceis de imitar, organizadas. Então, as pessoas elas têm que ser um diferencial competitivo dentro de uma organização. Quando a gente estiver falando sobre carreira, quando a gente falar sobre carreira, a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente vai falar sobre como as pessoas se tornaram tão essenciais dentro das organizações a ponto de serem um diferencial competitivo. Isso não é responsabilidade do RH, porque o RH vai tratar de fazer com que as pessoas se sintam ou ocupem postos que são realocados facilmente. Ser um diferencial competitivo vai ser uma responsabilidade de cada um. Você decide que se quer ser só uma peça da máquina que pode ser reajustada ou trocada, ou você decide se você quer ser um diferencial difícil de imitar. Então, na minha opinião, não é coisa de RH transformar cada pessoa em uma pessoa diferenciada. Aliás, o RH não quer fazer isso. O RH quer poder trocar essa pessoa por um outro indivíduo com as mesmas capacidades e que ocupe o mesmo posto de trabalho. É isso que o RH quer. É isso que a gestão do conhecimento quer. Agora, você ou qualquer pessoa que queira ter uma carreira de sucesso, sim, aí você quer ser essa pessoa que tem vantagem competitiva. Então, a teoria administrativa e a gestão de pessoas. A gente vai falar um pouquinho sobre ela, mas aí a gente vai lembrar que tem uma aula específica, a próxima aula, que é só relacionada a esse tema, relacionada à teoria administrativa e à gestão de pessoas dentro da teoria administrativa. Porque daí a gente vai falar lá do Homo econômicos e o foco nas estruturas organizacionais. A gente lembra que o ser humano era considerado então um ser simples e previsível, cujo comportamento não variava muito. Incentivos financeiros adequados, constante vigilância e treinamento seriam então ações consideradas suficientes para garantir a boa produtividade dos trabalhadores. Então, a gente tem um filósofo, o Foucault, que fala isso. Ele fala que lá na Revolução Industrial, a gente adequava os corpos dos trabalhadores para funções materiais. E aí a gente tem lá aquele filme famoso do Charles Chaplin que vai nos dizer isso. Inclusive eu vou colocar ele aqui no final da nossa aula para vocês assistirem de novo. Então, assim, o que Tempos Modernos nos diz? Tempos Modernos é o clássico como a gestão de pessoas trata os funcionários de uma organização. Ela pega uma pessoa com suas características físicas, aloca para fazer determinado trabalho e faz com que ela faça esse trabalho até o fim da vida dela. E a gente incentiva financeiramente para isso.
as motivações intrínsecas dos indivíduos não eram estudadas, se ele queria ou não queria fazer aquilo, ele devia fazer. Tem um detalhe importante disso. Quando a gente fala assim, a gestão de pessoas mudou, não, ela deu oportunidade que algumas pessoas não precisassem passar por isso. Mas a gente ainda tem trabalhos que são assim, muito trabalho é trabalho material. Quando eu falar sobre trabalho imaterial, a gente fala disso também. Muito trabalho é material, é trabalho que precisa da força do corpo para isso. E a gente continua adequando trabalhadores para efetuarem esse trabalho. A gente não deixou de fazer isso. A gestão de pessoas não deixou de fazer isso. A gente inseriu outra categoria, que é a do trabalho imaterial, que é a gestão da carreira de si, a gestão de si nas pessoas. E aí, quando a gente fala assim que a gestão de pessoas mudou, não é que ela mudou como um todo, ela mudou para determinadas áreas. Em outras áreas, e em muitas empresas, a gestão de pessoas ainda é o RH bruto lá de 1920, então de 100 anos atrás. É bem legal que vocês vejam o Tempos Modernos, porque ele vai dar exatamente, se vocês ainda não assistiram, mas se não, revejam, porque ele vai dar essa ideia, e essa ideia bem básica, de como é que é uma fábrica e como é que ela funciona. E aí não pensem que as fábricas mudaram nos dias de hoje, elas não mudaram. Nós temos muitas fábricas e muitas que funcionam exatamente da mesma forma que funcionavam há 100 anos atrás. Ok? Então, não esqueçam disso, não tenham assim essa noção de que a gestão de pessoas agora ela é toda linda e toda voltada para talentos e tem todo esse foco, porque não é verdade. A gestão de pessoas ela existe de diversas formas e ela se adequa ali no primeiro slide falava disso, a realidade das organizações. Nem toda a realidade das organizações é bonita, algumas organizações são absurda e totalmente arcaicas. Tem um livro bem bacana que chama Trabalho Duro, Discurso Flexível, que eu vou ver se eu acho ali a capinha para pôr para vocês, e é um livro muito essencial para vocês estudarem gestão de pessoas, que vai falar sobre isso. Então, o homem econômicos, que é esse homem voltado ao financeiro ou ao que ele ganha com o que ele faz e o foco nas estruturas organizacionais, vai dizer que os sistemas eram suficientes para garantir os resultados desejados. Eles eram organizados de forma as máquinas a ter uma pessoa para cumprir aquela tarefa e era só isso. Então, o ser humano era considerado um ser que analisava racionalmente as possibilidades de decisão, optando sempre por aquela que maximizasse os seus ganhos financeiros. Então, ele aceitava o trabalho porque ele ganhava para isso. A gente, de novo, não pode dizer que mudou totalmente dentro da gestão de pessoas isso, ok? Isso ainda existe, mas a forma com que as empresas no geral trabalham agora, ou elas tentam, a maior parte delas, é minimizar isso, ou é fazer com que as pessoas cresçam dentro das instituições, com que o trabalho seja diferente dentro delas, ok? A organização informal e o homossocial. Então, foi reconhecida a complexidade do comportamento humano nas organizações. E esse aumento da produtividade não depende apenas dessa melhoria das regras, dos sistemas de trabalho e estruturas formais, mas também de elementos relacionados à efetividade e à melhoria do ambiente de trabalho, ou seja, se percebeu que além do retorno financeiro, do retorno monetário, era preciso que houvessem outras condições para que o trabalhador se mantivesse ali focado e fazendo aquele trabalho. As pessoas não fazem mais por fazer, digamos assim, ou pelo dinheiro disso, elas querem alguma coisa a mais. E essa coisa a mais, essa coisa que as pessoas buscam, se tornou uma das complexidades da gestão de pessoas quando ela mexe com o comportamento ou entender o comportamento humano nas organizações. Uma coisa de RH foi descobrir o que é que cada perfil de pessoa busca dentro do trabalho. Então, no momento em que você contrata um trabalhador, você já está pensando ali em como é que você vai fazer, né, para desenvolver ele considerando o que ele busca. Né, qual é o comportamento que ele tem dentro de uma organização. Agora sobre motivação, liderança e o conceito do homo complexo. Um passo adiante desse conceito do homo social da Escola das Relações Humanas veio com a utilização de dois conceitos, que é o de liderança e de motivação.
Esses conceitos de liderança e de motivação, eles vão nos dar a ideia da complexidade que é trabalhar o humano dentro das organizações. Lembra lá da pirâmide de Maslow? A pirâmide de Maslow aparece aqui de novo, que é a pirâmide das necessidades, onde a gente tem lá na sua base as necessidades fisiológicas, aí depois a gente tem necessidades relacionadas à busca como saúde, educação, e vai subindo a pirâmide até as necessidades de estima. Então, o homem ele busca ativamente a realização e o autodesenvolvimento no trabalho, tendo direito a mais autonomia, desenvolvimento de criatividade, aprendizagem. Aí se verificou que as pessoas querem um pouco mais, elas querem mais do que o dinheiro, ou do que as relações, ou do que o desenho comum de cargos e salários. Elas querem dar uma explicação, ou elas querem desenvolver elas como pessoas dentro do ambiente de trabalho, até porque o trabalho se tornou um posto transitório para muitas pessoas que não escolhem carreiras que são públicas ou carreiras que têm estabilidade. Então, o trabalho é um local por onde você passa um tempo, adquire uma determinada experiência e depois você muda, você vai para outro lugar. Considerando essa complexidade, a escola das relações humanas teve que trabalhar com outros conceitos, teve que começar a implementar questões relacionadas a, por exemplo, liderança, motivação e criatividade para todos os setores dentro de uma organização, dentro de uma empresa, e lidar com isso entendendo que isso é importante e que isso existe dentro das organizações. A teoria sistêmica, então, dentro do RH, vai dizer que a gestão de pessoas se preocupa com a retenção de pessoas cada vez mais capacitadas para trabalhar com tecnologias sofisticadas em ambientes de incerteza e que incrementa a liderança e a motivação. Considerando que é um sistema, né, que tudo funciona de forma alinhavada, todas as partes precisam uma das outras. Óbvio, tem trabalhos que você precisa trabalhar com tecnologias específicas, sofisticadas e que poucas pessoas trabalham. É assim, por exemplo, que surgem os caçadores, né? Que são os caçadores de talentos, que são as pessoas que buscam talentos para a organização. Elas vão pontualmente identificar essas pessoas no mundo inteiro e trazer para trabalhar em determinadas empresas. Mas não é sempre assim, né? Essa é uma das facetas da gestão de pessoas. No todo, né, ou na sua maior parte, ela vai trabalhar as pessoas de uma forma muito mais simples, trabalhar com o desenvolvimento pessoal delas de uma maneira bem mais simples, mas isso não significa também que não vá fazer, ou que não vai existir. De uma certa forma, todos nós fazemos gestão de pessoas, a gente faz a gestão de si desde sempre, a gente faz a gestão da nossa carreira e da nossa vida desde sempre. Todas as escolhas que nós tomamos são pautadas ou direcionadas para isso. Né? E o interessante do comportamento humano é que isso acontece a gente desenhando ou não. Todas as nossas escolhas são racionais ou não racionais, direcionadas para isso, direcionadas para nós, né? Para os nossos desejos e o que a gente quer. E dentro da área de gestão de pessoas não é diferente, é a mesma coisa. Então aí atentem, todas essas teorias e todos esses dilemas são coisa de RH. O RH tem várias facetas e ele vai atuar diferente dependendo do tipo de organização, dependendo daquilo que é preponderante para ela. E a gente não vai dizer que uma é melhor que a outra, que uma é diferente, a gente vai tentar, como gestor de recursos humanos, adequar a melhor ferramenta, o melhor método para a empresa onde a gente trabalha. Então, ali, na teoria sistêmica vai dizer o quê? Que nessa época a descentralização da gestão de pessoal, com o entendimento que ela deve ter, além das antigas funções de RH, atua como uma atuação no cotidiano de cada gestor. Isso aí segundo a Tonelli, Lacombe e o Caldas, que está aí no nosso que é coisa de RH, no nosso artiguinho. Então, assim, a gestão de pessoal, ela descentraliza, todas as pessoas fazem gestão de si. E quando eu falo gestão de si, eu não estou levando para a ideia do Foucault, não, de gestão de si, é de gestão de si no sentido de fazer gerenciamento de si para RH, né? Para o RH simplificado, digamos assim. A gestão estratégica de pessoas, a gente vai ter uma aula só para tratar disso, né? Tá ali no nosso programa, mas é uma das coisas que se fala. O que é a gestão estratégica de pessoas?
Utilizar de forma deliberada o potencial humano da organização para ajudá-la a ganhar ou manter vantagem autossustentável. É quando você insere as ideias da gestão de pessoas para dentro da estratégia ou dos objetivos organizacionais de uma empresa, para que ela seja mais concorrente, para que ela lucre mais, enfim, para que tudo isso aconteça, né? Para que tudo isso aconteça dentro de uma organização. Diferentes funções de RH, então. O RH tem um monte de visões e de funções. A gente olha o RH para dentro da empresa, a gente olha para fora da empresa e a gente faz as pessoas desenvolverem. Então, assim, não é só uma forma de ver o RH e de ver as funções do RH. O RH, ele vai participar ou ele vai atuar dentro de uma organização de diferentes formas. E essa é uma coisa bem interessante. A coisa de RH ou o que faz o RH é bem mais do que a gente imagina, porque ele vai trabalhar tanto no psicológico, no que cada um, né, dentro da organização, no que cada um dentro da organização sente, assim como no relacionamento de várias pessoas dentro de uma organização e ainda como a organização trabalhando em conjunto com outras organizações. A gestão de pessoas sempre está lidando com pessoas e as pessoas estão ao longo de todos os processos organizacionais. Então aí, para finalizar, a gente viu hoje algumas coisas de tudo que a gente vai ver. A gente vai ver bem mais do que isso, do que é coisa de RH. O que é coisa de RH? O que faz? Né? E aí, assim, dá uma ideia pra gente. Eu vou colocar ainda para vocês, como eu falei, o videozinho e eu vou puxar aí para vocês o Tempos Modernos para vocês terem essa ideia de como é que era a gestão de pessoas. Não, acho que talvez eu deixe para a próxima aula quando eu for falar do funcionamento da gestão de pessoas ou da linha do tempo, mas eu ainda vou decidir, talvez eu coloque agora e remeta. Tá bem? Então tá, pessoal, muito obrigada. Espero que vocês consigam assistir, ler, né? E trabalhar ali, principalmente no nosso fórum, sobre essas questões que estão tanto no artiguinho do que é coisa de RH, quanto o que tem aqui e o que tem em todas as dicas que eu passei para a aula de hoje, tá bem? Muito obrigada, tenham aí um bom final de semana. Beijos e até a próxima aula.